Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor Alexandre Lopes e hoje a gente vai falar sobre o módulo 2 do curso Switching, Routing e Wireless Essentials, o SRWE do CCNA. Ele é o segundo curso de uma série de 3 cursos do CCNA. Esse módulo 2 a gente vai falar sobre conceitos de comutação ou conceitos de switching. É uma aula muito importante, pequena, né? A gente vai explicar um único conceito, uns dois conceitos dentro de comutação, né? Mas que são importantíssimos para os próximos tópicos que vamos ver a seguir. Então vamos lá, o que a gente vai ver hoje? Primeiro a gente vai falar sobre encaminhamento de quadros. Então a gente vai explicar como os quadros são encaminhados em uma rede de switch. Então a gente vai entender como isso tudo funciona, tá? Como um switch recebe o quadro de um computador e encaminha para outro. E depois a gente vai falar sobre domínios de switching. Então a gente vai comparar domínios de colisão com domínios de broadcast, né? Qual a diferença entre eles e como eles funcionam. Tá? Então são esses dois conceitos que a gente vai ver na aula de hoje. Vamos lá, vamos começar sobre encaminhamentos de quadro, né? Então, são dois termos que são associados ao encaminhamento de quadro. A gente vai falar sobre entrada e saída, tá? Então, o quadro ele pode ser analisado quando ele está entrando numa interface ou quando ele está saindo de uma interface, ok? Ó, um switch encaminha com base na interface de entrada, tá? Então, quando ele faz o encaminhamento de quadros, ele faz baseado na interface de entrada e no endereço MAC de destino. Tá? Um switch usa sua tabela de endereçamentos MAC para tomar as decisões de encaminhamento. Então, todo switch tem uma tabela, né, que é a tabela de endereçamentos MAC, que é como se fosse a tabela de rotas. A gente pode comparar ou fazer uma analogia da tabela de endereços MAC de um switch com a tabela de rotas de um roteador. Tá? Então, é baseado nela que ele toma as decisões de caminhamento, apenas nela. Tá? Observação: o switch nunca permitirá que o tráfego seja encaminhado para fora da interface que recebeu o tráfego. Então, ó, a tabela de rotas. Um switch usará o endereço MAC de destino para determinar a interface de saída. Então, quando ele recebe um quadro, ele vai lá no endereço de destino e aquele endereço de destino é o endereço de saída da interface que ele vai localizar aquele endereço MAC de destino em qual porta ele tem na tabela de rotas dele para encaminhar. Mas antes de fazer isso, antes de tomar qualquer decisão desse tipo, ele precisa aprender. Então, o que ele faz? Antes do que o switch possa tomar a decisão, ele deve saber qual interface de destino está localizado. Um switch cria uma tabela de endereços MAC, também conhecida como tabela CAN. Tá? A CAN é um tipo de memória, Content Address Memory. É um tipo de memória de acesso bem rápido. Tá? Então, ó, gravando o endereço MAC de origem na tabela juntamente com a porta recebida. Então, o que ele faz? Ele recebe um quadro. Né? Vamos botar um quadro aqui, ó. Desenho mal, gente. Isso era para ser um retângulo. Deixa eu apagar aqui, ó. Vamos lá, ó. Eu recebo aqui, ó, um quadro. Ó, um quadro. Esse quadro, ele tem o endereço MAC de origem, o endereço MAC de destino, né? E aí, o que ele faz? Na verdade, ele tem até o endereço MAC de destino primeiro, de origem depois, né? Vamos acertar isso. Vamos fazer da forma certa. Vamos apagar aqui, vamos fazer da forma certa. Vamos apagar aqui, vamos fazer da forma correta. Então, ele tem o endereço MAC, ó, MAC de destino, e ele tem o endereço MAC de origem. Então, o que ele faz? Ele primeiro vai ler esse endereço de origem e vai na tabela dele de rotas, que chama tabela MAC, né? E aí na tabela MAC ele tem lá, ó, endereço, porta. E aí ele descobre que o endereço de origem aqui, que é o X,
está associada à interface 1, né? Ele coloca lá, ele adiciona na tabela, tá? Que o endereço de origem e pega a interface por onde aquele quadro entrou. Então, se o quadro entrou para a interface 1, ele vai colocar a interface 1 lá. Então, sempre o que ele faz é primeiro aprender. Ele primeiro vai na tabela, pega o endereço, verifica o endereço de origem, vai na tabela e vê se ele já tem aquele endereço. E aí, acrescenta aquele endereço com a porta que entrou. Tá? Ó, etapa 1, aprender. Encaminha o endereço, examina o endereço de origem. Adiciona o MAC de origem se não estiver na tabela. Redefine a definição de tempo de intervalo para 5 minutos. Então, ele tem um time, né, um tempo, que ele fica a cada 5 minutos esperando. Se ele não receber aquele endereço novamente, ele vai apagar. Então, o que ele faz? Ele zera aqueles 5 minutos, coloca 5 minutos novamente. Tá? Se a origem estiver na tabela. Então, o que ele faz? Ele vai na tabela e verifica o endereço de origem dele. Ele vai no quadro e verifica o endereço de origem dele. Aquele endereço de origem, ele vai na tabela. Se ele já estiver na tabela, ele só zera o buff, só zera o timer. Então ele bota como 5 minutos de novo, ele zera aquele timer. Se não tiver na tabela, ele escreve na tabela e coloca o timer de 5 minutos. E aí começa a contar o tempo. Se daqui a 5 minutos ele não receber outro quadro, ele apaga aquele endereço da tabela. Tá? Aí a segunda etapa é encaminhar, aí sim é encaminhar. E aí ele examina o endereço de destino, vai na tabela, ó, se o MAC de destino estiver na tabela de endereços MAC, ele será encaminhado para a porta especificada. Então, se ele tem lá o endereço X na interface 1 e ele tem como endereço de destino o X, o que ele faz? Ele encaminha na interface 1. Agora, se ele não tiver o MAC na tabela, né? Se o endereço MAC de destino não estiver na tabela, ele será inundado por todas as interfaces, exceto pela que ele recebeu. Então, ele pega todas as interfaces ativas de um switch e inunda aquele quadro para todas as interfaces ativas, menos pela qual ele entrou. Por quê? Se ele entrou por ali, ele não pode estar ali, né? E aí, gente, tem uma outra coisa que a gente precisa entender aqui. Não é broadcast. Ele faz um unicast, uma inundação de unicast, ok? Esse endereço é um unicast. Por quê? É um endereço único para um único destino, ok? E aí, o switch faz? Ele faz uma inundação com esse unicast. Tá? Tem muita gente que fala, o switch faz broadcast. Não, ele não faz broadcast. Ele faz uma inundação de unicast. Ele repete ou ele envia aquele quadro por todas as portas ativas. O que vai acontecer com esse quadro? O dono do quadro vai responder, né? O dono daquele endereço MAC vai aceitar e vai responder. E os computadores que não forem donos vão descartar. Não vão fazer nada, vão simplesmente descartar. E aí, quando ele receber de volta aquela resposta, qual é a primeira etapa? Aprender. Ele vai aprender o endereço de origem do quadro de resposta. Sendo assim, ele aprende que o endereço MAC daquele computador está entrando pela porta 2, por exemplo, interface 2. Tá? Então, é assim que funciona. Esse é o método de aprendizagem do switch. Primeiro, ele aprende através do endereço de origem. Por quê? Porque ele sabe a origem, sabe a porta por onde veio. Então, ele tem condições de aprender e de mapear dessa forma. Certo? Aí depois ele vai verificar o endereço de origem e encaminhar se ele estiver na tabela ou fazer uma inundação de unicast se ele não estiver na tabela. Os switches usam software em circuitos integrados específicos de aplicativos, né? Os ASI6 ou ASICs, né, para tomar decisões muito rápidas. Um switch usará um dos dois métodos para tomar decisões de encaminhamento depois de receber o quadro. Então, quando ele recebe o quadro, existem dois métodos que ele pode tomar a decisão dele.
Um é o método de comutação de storage and forage. Como é que funciona esse método aqui, storage and forage? Ele recebe todo o quadro e garante que o quadro é válido. Então, ele recebe, vai lá, faz aquela verificação de erro, né, do protocolo Ethernet, ou seja, lembrando que o switch ele é um dispositivo físico que trabalha com o protocolo Ethernet. Então, ele sempre vai considerar o cabeçalho Ethernet que tem um código verificador ali, que tem um frame verificador de erros, ok? Tem o CRC ali, CRF ali, que vai verificar os erros daquele quadro. Então, o que ele faz? A primeira coisa que ele faz é verificar esse método. Ele recebe o quadro inteiro, verifica se o quadro está ou não corrompido. Se o quadro tiver, ele vai descartar. Se o quadro tiver corrompido, ele vai descartar o quadro. Se o quadro tiver íntegro, tiver inteiro, o que ele faz? Ele vai, aí sim, ele vai tomar a decisão de encaminhamento. Tá? E ele volta para aquele slide anterior aqui e faz essas etapas. Mas primeiro passo aqui na comutação de storage de forage é verificar se houve erro naquele quadro. Tá? Verificar o checksum ali, o erro do quadro. Depois disso, pessoal, o importante é o seguinte, esse é o método de comutação preferido do switch Cisco, já vem de fábrica, tá? Já está pronto para ser assim. O outro método é o switching cut and trut. Então, ó, encaminha quadros imediatamente após determinar o endereço MAC de destino. Lembra que o quadro vem primeiro o endereço MAC de destino? Então, a primeira coisa que ele faz é encaminhar. Recebeu o endereço MAC de destino e encaminha o quadro na porta de saída. Ele conseguiu ler o endereço, ele vai na tabela de rotas e já encaminha. O problema disso é que só na origem que você vai saber se o quadro está corrompido ou não. Segunda coisa é que existe um método intermediário aqui do cut and trut e storage and forage, onde ele recebe no mínimo, a quantidade de bytes necessárias para ter certeza de bits necessárias para ter certeza que não é um hunt, ou seja, um fragmento de quadro, tá? Então, ó, aqui ele traduziu, ó, storage and forage, ele traduziu para loja e à frente. Olha como é que é perigosa a tradução ao pé da letra, ó, que ele traduz, ó, loja e à frente, mas é storage and forage. Tem duas características principais. Primeiro, a verificação de erros com CRC, né? FCS e CRC, ó. O switch verifica a sequência de verificação de quadros, FCS. E para os erros de CRC, quadros ruins serão descartados. E o buffering? O que é o buffering? Né? A interface de entrada armazenará a porta. Ele vai armazenar, né, o quadro todo enquanto verifica o CSF, o FCS, desculpa. Isso também permite que o switch se ajuste a uma diferença de potencial nas velocidades entre as portas de entrada e saída. Né? Então, se acontecer de eu tiver uma porta funcionando a 10, 100/10 e a outra funcionando a 1000, 100/1000, ele consegue tirar essa diferença aí nessa hora. Por quê? Porque ele vai armazenar o quadro, vai verificar se houve erro para depois encaminhar. Esse armazenar é no buffering, né? Na memória da porta ali. O cut and trut, quer dizer, o corte e encaminha, o quadro, ele corta e encaminha imediatamente o quadro após determinar o MAC de destino. Né? O método frag, ou fragmento livre, né? o método de fragmento livre, irá verificar o destino e garantir que o quadro é pelo menos de 64 bytes, ou seja, não é um hunt. Isso eliminará os anões, ou os hunts. Né? Conceitos de comutação cut-and-strut. É apropriado para switches que precisam de latência abaixo de 10 microsegundos, ou seja, para uma rede muito rápida. Né? Não verifica o FCS para que ele possa propagar erros, para que ele não possa propagar erros, ou seja, ele propaga erro. Né? Pode levar problemas de largura de banda se o switch propagar muitos erros. Então, se ele começar a jogar muitos erros para frente,
ele pode causar problema de largura de banda. Por quê? Porque os erros vão consumir largura e a retransmissão do quadro também vai consumir largura, né? Não é possível suportar portas com velocidades diferentes que vão na entrada e na saída. Ou seja, eu não posso receber numa porta 10 e encaminhar numa porta 100, ou receber numa porta 100 e encaminhar numa porta 1000. Não tem como. O switch para o cut and thrust tem que ser a velocidade da porta de entrada e de saída tem que ser a mesma, tá bom? Então, são algumas considerações sobre esse conceito. Agora, vamos falar um pouquinho sobre domínio de switching, né? Então, primeiro vamos ver o que é o domínio de colisão. Os switches eliminam domínios de colisão, né? E reduzem o congestionamento. Quando há full duplex no link, os domínios de colisão são eliminados. E o switch faz cada link funcionar como full duplex. Ou seja, ele faz com que cada linha, cada link, cada porta do switch seja um domínio de colisão. Quando houver um ou mais dispositivos em half duplex, agora haverá um domínio de colisão. Então, se eu tiver muitos dispositivos trabalhando em half duplex, aí sim é um domínio de colisão. Por exemplo, o hub é um domínio de colisão, tá? O hub trabalha em half duplex. Haverá agora disputas pela largura de banda e a colisão agora são possíveis, né? A maioria dos dispositivos, incluindo a Cisco e a Microsoft, usam a negociação automática para configuração padrão, né? Para duplex e a velocidade. Então, a maioria dos dispositivos, da Cisco principalmente, eles fazem a autonegociação como padrão. Então, ele no auto-negotiation, ele vê assim, ó, se um lado é full, o outro lado vai ser full. Se um lado é half, o outro lado vai ser half. Tá? Ele também negocia a velocidade. Ó. Se eu, num lado, tenho uma porta que pode ser 10, 100 mil, mas eu estou trabalhando com 100, ele ajusta para 100. Então, é alta o auto-negotiation, ele vê o duplex e vê o speed, vê a velocidade e o duplex. E o domínio de broadcast, né? Um domínio de broadcast se estende por todos os dispositivos de camada 1 e 2 em uma LAN. Então, o switch ele não corta domínio de broadcast, ele corta e ele evita domínio de colisão, mas domínio de broadcast ele não evita e não domina, não elimina, tá? Muito pelo contrário, ele propaga o broadcast. Somente um dispositivo de camada 3 quebrará o domínio de colisão. Desculpa, quebrará o domínio de broadcast ou de difusão, também chamado de domínio de difusão de MAC. Tá? O domínio de transmissão consiste em todos os dispositivos LAN que recebem o tráfego de transmissão. Então, o domínio de esse transmissão aqui, ó, é o broadcast, ok, pessoal? E o difusão também é broadcast. Então, essa tradução ficou bem errônea nesse sentido, mas nós temos aqui os domínios de broadcast sendo explicado. Tá? Então, um domínio de broadcast consiste em todos os dispositivos na LAN que recebem o tráfego de broadcast. Quando um switch de camada 2 recebe o broadcast, ele inundará todas as interfaces, exceto as interfaces de entrada. Como é que é um quadro de broadcast? É um quadro que o endereço MAC é FF, dois pontos, FF, 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 FF. Então, ó, todos os campos são F do endereço MAC de destino, tá? Então, quando o endereço destino for FF, significa que é um domínio de broadcast, que é um quadro de broadcast. Muito broadcast podem causar congestionamento e desempenho de rede ruim. Então, tem que tomar cuidado com isso também, porque muito broadcast pode causar congestionamento ruim, né? Pode causar desempenho ruim na rede,
sobrecarregando ela. E aumentar os domínios de camada 1 ou na camada 2 fará com que os domínios de difusão se expandam. Então, eu ia aumentando switches. Por exemplo, aqui eu tenho um domínio de broadcast. Aqui eu tenho um outro domínio de broadcast. Como é que eu poderia fazer para evitar aqui, quebrar esse domínio de broadcast? Colocar um router aqui, ó. Se eu coloco um router aqui no meio, isso aqui passa a ser um domínio de broadcast e isso aqui passa a ser um domínio de broadcast. Então, para eu transformar, vou apagar aqui e vou desenhar melhor. Para eu transformar e esse grande domínio de broadcast em dois domínios de broadcast, eu tenho que botar um roteador aqui no meio. Ó, vou botar esse setinho aqui para mostrar que isso é um roteador. E aí eu tenho domínio de broadcast desse lado, no S1, e domínio de broadcast desse lado, no S2. Se isso aqui não tiver um router no meio, não tiver um router, vou escrever aqui, ó, router, um roteador, R1. Se eu não tiver um roteador aqui no meio, o que vai acontecer? Vai virar um único domínio de broadcast, certo? Ó, aliviando o congestionamento de rede. Ó. Os switches usam a tabela de endereço MAC e full duplex para eliminar colisões e evitar congestionamento. As características do switch que aliviam o congestionamento são as seguintes. Ó. Dependendo do modelo, os switches podem ter velocidade de porta até 100 gigabits. Ó, 100 gigabits. Isso usa barramento, ó, switching interno rápido. Isso usa barramento interno muito rápido ou memória compartilhada para melhorar o desempenho. Tá? Então, Fast Port Speed, switch interno rápido, buffer de quadros grandes. Ó. Isso permite armazenar temporariamente durante o processamento de grandes quantidades de quadro e alta densidade de porta. Isso fornece muitas portas para que os dispositivos sejam conectados à LAN com menos custo. Então, muitas vezes um switch Cisco vem com muitas portas, vem com uma densidade muito grande de porta. Né? Então, isso são algumas características dos switches que podem aliviar o congestionamento da rede. Pessoal, esse era o assunto dessa aula, é uma aula curtinha mesmo, como eu falei, mas, porém, são conceitos muito importantes para quem quiser continuar estudando switching. Então, revendo rapidamente o que a gente viu os dois métodos principais de encaminhamento de um switch, né? A gente viu que o método principal, o método que é preferencial no switch Cisco, é o método storage de forward, onde ele primeiro faz o buffering, onde ele guarda em memória todo o quadro, recebe todo o quadro, verifica o erro do quadro. Se não tiver erro, aí ele vai para aquelas duas etapas, né? Primeira etapa, ele vai aprender o endereço de origem do aquele quadro. E assim ele consegue mapear e criar a tabela MAC dele. O segundo passo, ele pega o endereço de destino do quadro, vai na tabela MAC e verifica se ele já tem. Se ele já tiver, ele guarda, ele simplesmente vai lá e restarta o timer em mais 5 minutos. Se ele não tiver, o que ele vai fazer? Ele vai disparar aquele unicast por todas as portas, ele vai fazer uma inundação de unicast para aguardar a resposta e aí sim aprender a porta novamente, né? Aprender aquela porta para poder alimentar a tabela MAC dele. Tá bom? E aí, da próxima vez que ele encaminhar, ele já vai encaminhar. O segundo conceito que a gente viu foi a questão dos domínios de colisão e domínio de broadcast. Então, um domínio de colisão é quando vários dispositivos estão trabalhando em Half Duplex, por exemplo, uma rede baseada em hub. Né? E um domínio de broadcast, todos os nós de uma única rede recebem todos os quadros que são quadros de broadcast, ou seja, que tem no endereço MAC FF. Se eu quiser quebrar esse domínio de broadcast, eu tenho que inserir no meio da minha rede
dividir ela através de um roteador, de um dispositivo de camada 3. Tá bom? Então, foi esses os temas que nós vimos na aula de hoje. Façam os exercícios, façam as práticas e acompanhem os nossos próximos vídeos, tá bom?